Como já era de esperar, mais um vídeo deste novo projeto. Digo já que gostei bem do vosso apoio no último vídeo e já estamos juntos. Hoje é um vídeo mesmo muito especial para mim, porque vou falar de uma das coisas que eu mais gosto. E por isso, o episódio de hoje é a minha experiência com... Olá, sou o Pedro. Quer saber quanto vale Fogo, o seu mano, carro? anúncios esta hora, mano. Este YouTube está mesmo diferente do que era há uns anos. Introduza os dados do seu Foda-se. carro e receba rapidamente o preço de venda. Simples. Depois, venda-o numa... Não me deixam falar? Não me deixam falar. Estou aqui há meia hora a tentar dizer o que é que vai ser. Oh, mano, foda-se. Olha que se lixe. Vamos, mas é para a intro. 神の定めにさえ反旗は翻すギンスター Made you. Well, ain't you just a tough as teak mountain man? Oh, you be quiet, Anastasia. Anyone can tell this one is a pussy cat. Exactly, yes, he's a pussy cat. Ain't that so, Arthur? Whatever you say. How much you cost anyway? Well, ain't that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to her. Excuse me. Red fucking Dead! Só dizer este nome já fica alegre. Simplesmente uma obra-prima, uma obra de arte. Aviso já que este vídeo tem spoilers, por isso tenham cuidado. Quem tiver a ver que esteja a jogar ou pretende jogar no futuro, pá, deixem só o like e basem madeira aqui. E agora que os pobres já saíram daqui, podemos falar de uma das maiores injustiças que já vi na minha vida. Como é que o Red Dead não ganhou o GOTY em 2018? Eu sei que o God of War também é um belíssimo jogo, é um jogo muito bom, mas este ano claramente era do Red Dead. Era um dos jogos mais esperados daquele ano. Mas pronto, todos sabemos que foi roubado. Quando comecei a jogar o Red Dead 2, confesso que não estava à espera de grande coisa, além do óbvio. Eu sabia que era um jogo da Rockstar, aliás, eu antes de jogar Red Dead já amava a Rockstar, porque eu já sabia que quando eu fosse jogar Red Dead eu não ia ficar decepcionado, porque eu tinha jogado GTAs, tinha jogado Max Payne, e para mim não tinha como a Rockstar fazer um jogo mau. Portanto eu já sabia que era bonito, sabia que era algo do género mundo aberto, assim nesse estilo, da Rockstar, mas pronto, no início pensei que ia ser só mais um jogo grande para passar o tempo, mas na verdade estava bem enganado. Desde os primeiros minutos o jogo começa logo a mostrar-te que tem um ritmo diferente, é mais lento, mais pesado. Eu sei que no início as pessoas que não conhecem bem aquele estilo de jogo desistem do jogo porque a parte da neve, o primeiro capítulo é um bocado chato assim por dizer, eu até não achei assim tão chato, mas sim, dá para perceber o lado dessas pessoas. Mas com o tempo percebe-se que esse ritmo é intencional e faz toda a diferença na forma como vivemos o jogo. Uma das coisas que mais me impressionou foi o mundo. Sinceramente não há mundo melhor que o Red Dead em 2026, neste exato momento. O mapa de Red Dead 2 é, para mim, um dos mais vivos alguma vez feitos num videojogo. É que aquilo não é só grande, é cheio de pequenos detalhes. Animais a comportarem-se de forma realista, pessoas com rotinas próprias. Não sei se vocês sabem, mas normalmente quando se faz um jogo, os NPCs assim, que não importam muito, têm sempre o mesmo script, ou seja, fazem sempre a mesma coisa. E neste não, todos os dias a pessoa faz uma coisa diferente. Tem encontros aleatórios que aparecem do nada, naturais, não são forçados. E esses momentos são incríveis. Simplesmente quando estás a cavalgar e algo acontece sem aviso. Isso faz-nos sentir mesmo dentro daquele universo. Muitas vezes eu por mim a não fazer missões principais durante horas. Andava a explorar, a caçar, a falar com os NPCs, ou simplesmente a apreciar a paisagem. E isso para mim é algo muito raro num jogo. Pelo menos até agora. Este jogo conseguiu-me prender sem estar sempre a empurrar objetivos, sempre a fazer as missões. Mas como é óbvio, o coração do jogo está na história. A história de Red Dead 2 é extremamente bem escrita e emocional. Diferente dos GTAs, não estou a dizer que o GTA tem uma história mal escrita, mas o objetivo do GTA eu sinto que é mais para andar ali a javardar, andar ali aos tiros, assaltar banco, é mais esse o objetivo. Acompanhar a jornada do Arthur Morgan, meu Deus, foi algo que não estava nada à espera. Ele não é o típico protagonista perfeito.
Ele começa pronto, com ganância, com querer assaltar, né? Porque ele é um bandido, né? Um fora da lei, e depois, quando ele percebe que está doente, que está com tuberculose, ele começa a encarar a vida, começa a aceitar a morte e começa a encarar a vida de uma maneira diferente. Começa a ajudar as pessoas, começa a doar dinheiro, a pedir perdão pelas vidas que tirou, e sim, simplesmente é uma construção magnífica de um personagem. Existem também decisões que nós tomamos que no futuro influencia a forma como vemos o final. Para mim, eu digo já isto aqui, estou-me a cagar. Para mim, quem jogou pela primeira vez com a honra baixa e viu o pior final, para mim não tem respeito nenhum. Não, mano, caguei. Houve momentos em que fiquei genuinamente a pensar nas minhas ações dentro do jogo, né? Porque alguns amigos tinham-me dito que posso fazer o que eu quiser, mas não terminar o jogo com honra baixa. E pronto, foi isso que eu fiz. O jogo não me obrigou a ser tipo bonzinho, mas a história estava tão bem construída que eu queria fazer o certo, mesmo sabendo que era apenas um videojogo. Outro ponto forte, também isto aqui faz parte também do que eu estava a dizer há bocado, é o acampamento e a relação com a gangue. Ao início parece simples, mas com o tempo criamos ligações aos personagens. As conversas à fogueira, as festas, os comentários, eles do nada começam a discutir entre eles, é uma cena absurda. A nível técnico, o jogo é impressionante. Os gráficos ainda são, até hoje, 2026, o dia que eu estou a gravar este vídeo, o ano que eu estou a gravar este vídeo, os gráficos de um jogo de 2018 ainda são absurdos. A atenção ao detalhe é quase obsessiva e a banda sonora encaixa perfeitamente em cada momento. Há cenas que parecem mesmo saídas de um filme do Velho Oeste. No entanto, Red Dead não é um jogo perfeito. É importante dizer isto, porque o ritmo lento não vai agradar a toda a gente. Algumas animações são longas, certas mecânicas podem parecer demasiado realistas e não nos podemos esquecer que isto é um jogo, exige paciência. Mas para mim, isto faz parte da identidade do jogo, não é um defeito. Simplesmente é uma escolha que a Rockstar teve. Quando cheguei ao final do jogo, fiquei com aquela sensação estranha de vazio. Aquela sensação de que algo acabou e deixou marca em mim mesmo, porque sinceramente este jogo marcou-me mesmo muito, muito. E isto para mim é o maior elogio que se pode fazer a um jogo. No capítulo 6, eu confesso que quando comecei a jogar Red Dead, há um ano, eu já sabia que o Arthur ia morrer. Acho que toda a gente sabe que o Arthur Morgan morre, mas eu não sabia como, nem sabia que ele tinha tuberculose, eu não sabia nada. Por isso eu fui apanhado de surpresa no capítulo 6, no final do capítulo 6, quando descobrimos que o Mike é o verdadeiro traidor. Depois começa a andar confusão, ninguém fica do nosso lado, só o John. Mano, absurdo. Absurda a cena. Eu comecei a chorar. Este foi o único jogo que eu chorei na minha vida. O único jogo que eu chorei na minha vida. E eu comecei a chorar no momento que o Arthur deu o chapéu ao John. Porque eu amo o John. Eu também joguei o Red Dead 1 primeiro, por isso sou um grande fã de John Marston. O que é que eu estava a dizer? Quando o Arthur deu o chapéu ao John, eu comecei a ver a minha vida andar para trás. Eu comecei a aceitar que aquilo ia dar merda. E foi a partir daí que eu comecei a chorar. Eu já estava ali a matar os gajos, eu estava a chorar, mano. Eu nem conseguia ver o jogo, eu estava encharcado de lágrimas. E quando foi a luta final contra o Micah, eu só estava a ir pelo instinto, que eu não estava com óculos, eu quase não conseguia ver nada. Os meus óculos estavam todos embaçados com as minhas lágrimas. Eu estava a chorar bué, estava a chorar para caralho. Eu senti aquele final de uma maneira impecável. E depois percebemos que o Dutch não quer ficar do nosso lado e deixa-nos ali a morrer. Isso foi uma das cenas. O Dutch também é um personagem muito bem construído. As pessoas podem odiá-lo, né, porque o que ele fez, mas a passagem dele de uma pessoa humilde que criou a gangue, criou as pessoas, algumas pessoas foram criadas por ele, e quando acontece um acontecimento traumatizante, que é a morte do Hosea, ele muda completamente, fica maluco. Ele só quer dinheiro, ele não quer mais nada, só quer andar naquela vida, todo maluco. E pronto, descobrimos que ele não fica do lado do Arthur nem do John, e passamos para uma das cenas mais tristes que eu já vi na minha vida, que é o Arthur a morrer, enquanto dá uma música inacreditavelmente boa.
Eu naquele momento eu só chorava. Eu nem conseguia falar, eu não conseguia expressar. O que eu expressei foi só choro. Foi alegria e tristeza ao mesmo tempo por estar a experienciar algo assim. E tristeza, né? Porque um dos meus personagens favoritos da ficção dos jogos tinha morrido. Se nunca jogaste Red Dead 2, a sério, eu recomendo mesmo que o faças. Sem pressas, mano. Se tu desististe no capítulo 1, na parte do gelo, da neve, quero dizer, não tenhas pressa. Isto é para as pessoas que não se importam de levar spoilers, porque eu já estive aqui a dar a história toda, já estive a dizer a história toda. Portanto, por favor, se tu queres jogar a Red Dead e desististe por causa da parte da neve, mano, não sabes do que é que estás a perder. Isto é literalmente aquele meme do gajo que está ali na mina, depois o gajo baza, tanto cansaço e atrás está diamante. É literalmente isto. Red Dead, sinceramente, para mim é inacreditavelmente bom. Eu não consigo mais expressar, porque no fim das contas Red Dead não é só sobre cowboys ou tiros ou violência, porque pelo menos as pessoas mais velhas, assim, que não são da nossa geração, elas pensam que jogos não podem mudar a vida das pessoas e que é só violência, só tiros. Pá, joguem Red Dead então, joguem, que vão ver que jogos não é só tiros nem andar ali a matar pessoas. E isto foi a minha experiência com Red Dead 2.